Anjos e janjas do meu Brasil, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Esse tema, então, é sobre direito civil, né? Vamos começar pelo estudo das incapacidades, onde nós paramos na última aula. Nós já tínhamos avançado um pouco nesse tema, né? Então eu vou recomeçá-lo, né? Para que você tenha a visão completa desse assunto, tá bom? Então vamos lembrar, qual é a regra adotada pelo Código Civil brasileiro? A regra é que as pessoas são capazes, né? O artigo 1º deixa isso muito claro, todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil. E aí a gente entendeu, então, que as incapacidades civis, elas são uma exceção, né? Ou seja, a pessoa só pode ser considerada incapaz quando expressamente previsto em lei, uma hipótese, que ela se enquadre numa hipótese que esteja expressamente prevista em lei. Perfeito? Então o Código Civil divide as incapacidades em duas modalidades, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Comecemos pela incapacidade absoluta e comecemos fazendo uma observação. Os absolutamente incapazes são aqueles que não podem praticar nenhum ato da vida civil sozinhos, né? O nome diz tudo, eles são absolutamente incapazes para todos os atos da vida civil. E atualmente, depois da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós só temos uma hipótese de incapacidade absoluta prevista no Código Civil, qual seja a incapacidade dos menores impúberes, ou seja, os menores de 16 anos de idade. Tá? É a exata previsão do artigo 3º do Código Civil, então, por favor, vademecum aberto, o seu caderno aí ao lado também, mas o vademecum aberto no artigo 3º do Código Civil. Tá? Crie isso por padrão, toda aula. Começamos a aula, você deixa lá já o vademecum aberto para que você possa ir acompanhando. Então, eu vou ler rapidamente para que vocês percebam qual é a redação do artigo 3º do Código Civil. Ele diz, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, sem dúvida, única hipótese, os menores de 16 anos. Observações sobre essa incapacidade. Ela é uma incapacidade puramente administrativa, ou seja, para constatar essa incapacidade, basta a verificação da idade dessa pessoa. Ou seja, através de documentos você consegue comprovar isso. E o Brasil também adotou, nesse sentido, o critério biológico apenas, ou cronológico. Basta verificar a idade da pessoa para que você constate a sua incapacidade absoluta, sendo desnecessária qualquer medida judicial nesse sentido. Tudo bem? Então, primeira observação, ou as observações sobre a incapacidade absoluta são essas. E este menor absolutamente incapaz, lembrando, ele pode praticar atos da vida civil. Entretanto, ele precisa estar acompanhado por um representante, então lembrando, absolutamente incapaz tem representante, para que pratique o ato em seu lugar, representando-o neste determinado ato. Então ele pode contratar, comprar, vender, alugar, desde que ele esteja representado naquele ato. Importante saber também que existem dois tipos de representação, basicamente, a representação legal, que é aquela que a própria lei, na verdade o Código Civil, prevê quem são os representantes, basicamente a situação dos pais, né, dentre outros, e também existe a representação judicial, né, quando através de uma ação de tutela ou curatela, o juiz vai indicar quem é o representante daquele menor, elegendo um representante. Então, duas espécies de representação, a representação legal e a representação judicial. Perfeito? Passamos então agora para as incapacidades relativas, né? Elas estão previstas no artigo 4º do Código Civil. Então, lembremos de um ponto que é importante, né? Assim como fizemos na incapacidade absoluta. Os relativamente incapazes, eles podem praticar alguns atos da vida civil sozinhos, ou seja, vejam o nome, incapacidade relativa. Isso significa que eles já têm alguma consciência, lembrando qual é o critério que o Código Civil adotou para retirar a capacidade das pessoas, que é o critério da consciência. Eles já têm determinada consciência, então para alguns atos eles podem praticar esses atos sozinhos. Dou como exemplo a abertura de uma conta poupança por uma pessoa com 17 anos de idade, ou a firma de recibos numa relação de trabalho de um menor com 17 anos que trabalha.
São dois exemplos de atos que esta pessoa relativamente incapaz pode praticar sozinha. Tá? Entretanto, para outros atos, ela precisa estar acompanhada. E agora, os relativamente incapazes, atenção para esse ponto é importante, eles não têm representantes, né? Ou seja, uma pessoa não vai substituí-lo no ato, né? Ele precisa de alguém que vai auxiliá-lo na prática daquele ato. Então, os relativamente incapazes, eles têm assistentes, né? O nome que se dá ao instituto, que supre a falta da capacidade dos relativamente incapazes, é assistência e não representação. Tá? Da mesma forma, a assistência pode ser legal, quando a própria lei já indica quem são os assistentes do relativamente incapaz, ou ela pode ser judicial, quando através de uma ação, seja uma ação de interdição ou de tutela, o juiz vai eleger quem é o assistente daquele membro. Então, nós estamos agora no artigo 4º do Código Civil e ele prevê 4 hipóteses de incapacidade relativa. Vamos tratar especificamente de cada uma delas. Tá? A gente vai acompanhando no código, né? O seu Vademecum já está aberto aí, você vai acompanhando comigo. Então, diz lá o artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Veja que ele já destaca, o caput já destaca que essas pessoas podem praticar alguns atos, né, mas outros vão precisar da presença do assistente. Atenção, o assistente vai praticar o ato junto com ele, né? Então, falando de maneira mais prática, o relativamente incapaz vai assinar o documento, né, se for um ato praticado por documento escrito, e o assistente vai assinar junto com ele, né? Ele pratica o ato junto com o relativamente incapaz. A primeira hipótese, então, é a hipótese dos menores púberes, ou seja, os maiores de 16, com 16 anos completos, mas que ainda não completaram 18 anos de idade. Né? Então a primeira hipótese é bastante simples, vamos para algumas observações bastante rápidas, porque é muito parecido, se não idêntico, à primeira hipótese dos absolutamente incapazes. Então o Brasil adotou o critério biológico ou cronológico, né? Fazendo com que essa incapacidade seja uma incapacidade totalmente administrativa, bastando a constatação da idade da pessoa através de seus documentos, certidão de nascimento ou carteira de identidade. Tá? Esta é uma incapacidade que não depende de ação judicial. As demais hipóteses que a gente começa a estudar agora, elas todas têm uma mesma característica. Então já vou traçar essas características agora, tá? Que fica valendo de observação para todas as demais. Então vejam só, a partir de agora, a partir do inciso 2 do artigo 4º do Código Civil, nós estamos diante de incapacidades que são todas incapacidades judiciais. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa pessoa deverá ser considerada capaz até que uma ação judicial, através de uma ação judicial, o juiz, auxiliado por seus auxiliares da justiça, a gente vai falar disso daqui a pouco, constate a incapacidade daquela pessoa. Então eu vou ser mais claro. Somente depois de uma sentença transitada em julgado que qualifique aquela pessoa como incapaz, é que esta pessoa deve ser assim considerada. Tá? Então nós estamos diante de incapacidades que são judiciais. Eu vou observar cada uma delas a partir de agora e faço os comentários que ficam valendo para todas. Né? Então a primeira hipótese, que está lá no Código Civil, está no inciso 2, é a hipótese dos ébrios habituais e dos viciados em tóxicos. Então nós estamos falando de pessoas que estão acometidas de uma patologia de adicção, de vício, quais sejam os alcoólatras e os toxicômanos, os viciados em tóxicos. E aí eu faço essa observação em sala de aula toda vez que a discussão é sobre este tema. As pessoas não andam com um rótulo na testa dizendo que ela é alcoólatra e que ela é toxicômana. Mais especificamente, não basta o vício em drogas, não basta o vício em álcool para que esta pessoa seja considerada incapaz. Nós temos que estar diante de uma pessoa que tem um nível de adicção, um nível de vício, tamanho que começa a reduzir a sua consciência dos atos da vida civil. Então vejam só, o simples fato de uma pessoa ser alcoólatra, ou o simples fato de uma pessoa ser toxicômana,
não é suficiente para que ela seja considerada incapaz. Como eu já antecipei, terá que ser proposta uma ação judicial. Nesta ação judicial, o juiz vai indicar um perito no curso da ação, né? O réu desta ação é o próprio incapaz, aquela pessoa que se pretende declarar incapaz. O juiz vai determinar uma perícia técnica onde uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, assistentes sociais vai avaliar o nível de consciência daquela pessoa e determinar se ela tem ou não capacidade para praticar sozinha os atos da vida civil. Com base nesse laudo e com base, obviamente, nas demais provas desta ação, o juiz, ao final, vai dar uma sentença. E se concluir que essa pessoa realmente perdeu consciência para administrar o seu patrimônio, para tomar decisões na sua vida civil, o juiz vai declarar incapaz e essa sentença vai retroagir a data da propositura da ação. Então, atenção para esse ponto. Somente depois da sentença, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, é que essa pessoa tem que ser considerada ou poderá ser considerada incapaz. Isso é um dado muito importante que vocês, no caminhar do estudo do direito civil, vão compreender isso mais claramente. Mas isso significa que todos os atos praticados por essa pessoa antes da propositura da ação e da sentença têm que ser considerados válidos. Porque lembra, a regra do Código Civil é a validade, ou melhor, a capacidade das pessoas. Somente depois dessa sentença e retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, é que os atos dessa pessoa, se praticados sozinhos, deverão ser considerados inválidos. Então, vou dar um exemplo rapidamente aqui. Então, eu sou viciado em álcool e drogas e vendi um carro hoje. Não há nenhuma ação contestando a minha capacidade. Depois desse fato, um mês ou um dia mesmo depois desse fato, é proposta uma ação que tem o seu transcurso e a sentença me declara incapaz, como eu disse, retroagindo os efeitos da propositura da ação. Veja, a venda desse carro, ela não pode ser afetada por esta decisão judicial, porque ela foi praticada antes da propositura da ação, momento no qual eu tenho que ser considerado plenamente capaz. Tá? Então isso tem que ficar bastante claro e vale para os dois outros últimos incisos também. A pessoa é considerada capaz até a propositura da ação de interdição, é o nome da ação, ação de interdição, quando a sentença, então, efetivamente declará-la incapaz para certos atos. A propósito, na sentença, o juiz vai declarar quais são os atos que essa pessoa não pode praticar sozinha, ou seja, quais são os atos que essa pessoa precisa da presença do seu assistente para praticá-los. Tá? Isso é importante de vocês deixarem aí anotado, observado no seu caderno. Perfeito? Então, primeira hipótese de incapacidade judicial, ou seja, daquela que depende de ação judicial para ser constatada, é a dos ébrios habituais e dos viciados em tóxicos. Tá? Eu vou pular o inciso 3, vocês vão ver porquê daqui a pouco. O inciso 4 fala dos pródigos. Quem são os pródigos? Tem aquela parábola bíblica que fala do filho pródigo. Pródigo também é uma pessoa que tem uma patologia, uma compulsão por dilapidar o seu patrimônio. Não é tão somente uma pessoa que gasta muito, isso não seria suficiente para declará-la incapaz, mas uma pessoa que tem uma verdadeira compulsão, uma patologia psicológica ou psiquiátrica, que faz com que ela dilapide o seu patrimônio, geralmente com coisas que são inúteis. Tá? E aí, portanto, os interessados, que podem ser os cônjuges ou os parentes, podem, novamente, propor uma ação judicial para que seja feita a análise em juízo da sua consciência e da sua capacidade, e somente depois da sentença, essa pessoa deveria ser considerada, então, incapaz, com todas as observações que eu fiz antes, valendo aqui também. Todos os atos praticados pelo pródigo até a data da propositura da ação e a sentença têm que ser considerados válidos. Tá? E aí o inciso 3, ele traz uma hipótese. Eu não vou fazer toda uma observação, uma crítica sobre essas alterações. Essas alterações foram e ainda são muito criticáveis nas alterações provocadas pela Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O inciso 3 diz assim, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma hipótese bastante aberta no Código Civil, de que qualquer pessoa que esteja numa situação, ainda que transitória,
em que ela não possa exprimir a sua vontade, ela pode ser considerada relativamente incapaz. Isso é criticável porque, por exemplo, os exemplos sempre foram assim, nessas hipóteses. A pessoa que está em coma. É um pouco contraditório porque o caput diz que essa pessoa pode praticar certos atos da vida civil sozinha e outros ela precisaria de assistência. O fato de uma pessoa em coma, ela não tem condições de declarar a sua vontade e até antes de 2015 ela era considerada absolutamente incapaz. Veja, hoje ela é considerada relativamente incapaz, apesar de ser um pouco absurdo, né? Imaginar que essa pessoa tem uma certa capacidade quando ela está numa situação em que ela não consegue exprimir nada da sua vontade. Então, a doutrina vai dizer que essa hipótese, por um malabarismo jurídico, essa hipótese acabou restando para que a gente possa enquadrar aqui quaisquer outras situações em que a pessoa, não somente por prodigalidade, por toxicomania ou ebriedade habitual, não consiga exprimir a sua vontade. Vejam um detalhe. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência foram retirados do Código Civil todas as situações de incapacidade, seja absoluta ou relativa, por deficiência ou doença mental. Então, nós não temos mais nenhuma previsão de que uma pessoa, por uma simples patologia, por mais grave que seja, tem que ser considerada capaz. Nós fizemos esses exercícios em sala de aula e temos que lembrar que as pessoas, ainda que portadoras de uma doença mental, são capazes, né? Mas, pela hipótese do inciso 3, através de uma ação judicial chamada ação de interdição, nós podemos forçar a interpretação para enquadrar aqui, no artigo 4º, inciso 3, pessoas que, em virtude de uma doença mental ou deficiência mental mais avançada, não consigam exprimir a sua vontade de forma plena. Tá? Então, restou essa hipótese aí do inciso 3. E para terminar esse assunto, nós temos um parágrafo único desse mesmo artigo 4º, que vai dizer que os índios, a capacidade dos índios fica regulada por legislação especial. Então, como é que está a capacidade dos índios hoje no Brasil? Nós temos uma lei chamada Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 75, e ela vai dizer basicamente o seguinte, lá no seu artigo 8º, tá? 7º e 8º. A lei vai criar dois grupos de índios. Ela vai chamar de índios não integrados à vida em comunidade, à vida em sociedade, e os índios integrados. Para os índios integrados em comunidade, ela até diz assim, ainda que eles mantenham sua cultura e seus costumes, mas são índios que convivem com a sociedade branca de forma habitual, esses índios são brasileiros como quaisquer outros e a sua capacidade será regulada da mesma forma que a todos nós, ou seja, pelo artigo 3º e 4º do Código Civil. Os índios não integrados, antigamente chamados de índios selvagens, aqueles que estão isolados em suas comunidades indígenas, eles vivem sob a tutela da FUNAI, ou seja, os seus atos civis, os seus contratos e demais atos da vida civil, só têm validade se assistidos pela FUNAI. Então seria equivalente aos relativamente incapazes, não importando a idade deste índio. Tá? Então, recapitulando, os índios, a sua capacidade está regulada pelo Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 75, e que cria duas espécies, duas categorias. Índios não integrados são considerados tutelados pela FUNAI, equivalente aos relativamente incapazes, os seus atos da vida civil para ter validade dependem do acompanhamento, da assistência da FUNAI, e os índios integrados, exatamente por sua integração, são regulados pelo próprio Código Civil, como todos nós. Legal? Então esse foi o estudo das incapacidades civis. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, cliquem aqui no botão inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, ativem as notificações para que nos próximos vídeos vocês possam ser avisados quando a gente postar uma nova aula. Beleza? Grande abraço para todos vocês, janjas e janjas. A gente continua daqui a pouquinho. Nosso próximo tema é maioridade civil. Grande abraço.